Meu nome é Fabiane Correia, como vocês bem sabem, e o meu canal do YouTube é Fabi Correia. Então, se vocês quiserem me achar no YouTube e, de repente, começar a me seguir para ver qualquer conteúdo, sempre que eu dou essas aulas online, eu gravo e disponibilizo depois no YouTube para todo mundo, tá? E espero que sempre ter o feedback de vocês para a gente poder sempre aprimorando e trazendo conteúdo relevante para todo mundo. Bom, o que são os óleos essenciais? Os óleos essenciais são soluções naturais. São soluções naturais para a nossa saúde, para a saúde de todo mundo. Todo mundo pode ser detentor do seu bem-estar de forma proativa, né? Quando a gente fala de óleos essenciais, a gente fala na possibilidade da gente ser dono da nossa própria saúde, do nosso próprio bem-estar, proativamente, da gente conseguir, com isso, estar sempre melhorando e fortalecendo o nosso corpo, o nosso sistema respiratório, nosso sistema cardiovascular, para que a gente tenha menos desconfortos do que o que a gente já tem normalmente, né? São soluções naturais, então, para uma vida mais saudável, mais independente. A gente sempre comenta que o número de farmácias está sempre aumentando, né? A gente fecha um monte de loja, mas farmácia abre. Eu não sei onde vocês moram, mas aqui eu tô na Barra, não vejo muita coisa na rua, mas quando eu vou na Zona Sul eu sempre me espanto. A minha mãe mora no Jardim Botânico, por exemplo, e ela mesma fala, minha filha, tem uma farmácia em cada esquina e ainda abre mais. O que você fica pensando assim, poxa, então as pessoas estão consumindo muitos remédios, estão consumindo muitos produtos, estão ficando mais saudáveis, mas é exatamente o contrário, né? E muito desses desconfortos e desses males que a gente está vivendo hoje em dia são, inclusive, em função do tipo de vida que a gente está levando. Então, aqui nessa apresentação, a gente vai falar muito dessa questão da saúde proativa, dessa questão de como você se cuidar para que você sinta menos, tente sentir menos os efeitos dessa nossa vida corrida, dessa agitação que a gente vive hoje em dia, essa profusão de informações, esse vai e volta que a gente está o tempo todo submetido, tá? Vou pedir para o pessoal que está no Zoom, por favor, eu estou tentando deixar todo mundo no mudo, mas se tiver alguém aí que ainda não está no mudo, coloca para a gente não ter interferência, tá bom? Por favor. Obrigada, gente. Então, o que a gente tem aqui, né? A gente tem uma abordagem moderna de mercado, né, que está presente nas farmácias, que a gente tem aí em todos os cantos, que ela é criada para atenuar os sintomas, né? Quando a gente tem uma gripe, quando a gente tem uma dor de cabeça, o que a gente faz é tomar algo que vai atenuar os sintomas, é algo que vai tirar a dor, algo que vai baixar a febre, mas não necessariamente algo que vai atuar na causa raiz. E muitas vezes eles têm efeitos colaterais conhecidos e efeitos colaterais desconhecidos, né? Porque às vezes está lá na bula, mas o nosso corpo, cada corpo é um corpo, cada corpo reage de uma forma diferente. Dependendo do que a gente está consumindo, de outros remédios que a gente esteja usando, o corpo vai reagir de uma forma completamente diferente. Então, pode sim ter efeitos colaterais ainda desconhecidos para a gente, né? E para a gente se espantar, é impressionante quando a gente pega um dado de que mais de 22 trilhões de reais são gastos por ano em bem-estar. Então, as pessoas realmente estão na busca de remediar os desconfortos que elas estão sentindo e de tentar, de alguma forma, né, viver melhor. Mas o que elas muitas vezes não entendem é que elas podem evitar sentir esse desconforto. É que elas podem equilibrar a vida de uma forma natural. E essa é a nossa proposta. É uma abordagem mais natural, né? É a gente se utilizar de extratos de plantas que ajudam a melhorar o nosso bem-estar físico e emocional, porque nós somos um ser único, então a nossa mente influencia no nosso corpo, é claro. Às vezes a gente tem um bando de piripaques pelo simples fato de a gente estar estressado. Quantas vezes a gente não sente coisas inexplicáveis simplesmente porque a gente está estressado? E aí a gente vai num médico e o médico receita o que pra gente? Um calmante, um corticoide para aquela ziquezira que apareceu no nosso braço. Oi, Carol. Oi, Camila. Tudo bem? Oi, gente. Bem-vindos aqui pela primeira vez. E lembrando que a gente está também no Zoom, então se vocês quiserem, entra no meu link da bio para poder ver os slides que eu estou projetando, tá bom? Mas, enfim, a gente tem tudo isso, a gente esquece que às vezes o corticoide, ele vai, como eu disse,
tratar o sintoma, né? Vai diminuir a nossa coceirinha aqui naquele lugar, mas não necessariamente está ajudando a gente na causa daquilo ali. E essa abordagem natural, ela visa a causa raiz. Então, se a gente está muito estressado, vamos tentar minimizar esse estresse, minimizar a absorção desse estresse, vamos tentar ser pessoas mais tolerantes e assim por diante, para que a gente não sinta todos esses efeitos que o nosso dia a dia às vezes traz para a gente, né? E com isso a gente acaba gastando menos dinheiro e menos tempo com esses, com o remediar de sintomas, né? Por que então que a gente deve usar óleos essenciais? Porque eles funcionam. A gente brinca que o óleo essencial ele só não vai funcionar se você deixar o vidrinho fechado no seu armário. Se você tiver um vidrinho de óleo essencial e ele estiver fechado no seu armário, aí realmente ele não vai funcionar. Oi, Drilisa, tudo bem? Mas se você abrir e você cheirar, ou você passar, ou você ingerir, dependendo do óleo, quando ele for permitido a ingestão, ele vai funcionar. Por quê? Porque eles são naturais, eficientes e seguros. São compostos naturais, aromáticos, extraídos e destilados de plantas para benefício de bem-estar. Eles têm centenas de diferentes compostos e por isso que eles são tão versáteis, tão complexos e tão versáteis. Então você tem a lavanda, por exemplo, depois a gente vai falar um pouco dela, mas a lavanda eu estou usando agora. Minha filha ralou o joelho domingo. E aí, o que eu estou fazendo? Eu estou passando lavanda, porque a lavanda, que a gente conhece muitas vezes para dar um soninho bom, para acalmar, ela também é antisséptica. A minha sogra estava andando na moto do meu cunhado e quando foi descer, encostou com a perna no cano de descarga da moto. E ela estava chegando aqui em casa. Quando ela chegou com aquela pele totalmente queimada, uma dor horrorosa, eu falei, passa lavanda. Mas lavanda, sim, porque a lavanda é analgésica e a lavanda vai atuar como um antisséptico nessa queimadura e vai ajudar a não ficar marca, você não ter nenhum problema depois por conta dessa queimadura feia que você fez. E dito e feito. Então, às vezes, um óleo essencial que você acha que você vai ser só um cheirinho bom, não, ele pode atuar de diversas maneiras, porque eles são muito concentrados. Então, por exemplo, uma gota de óleo de peppermint equivale a 28 xícaras de chá de hortelã-pimenta. É muito concentrado. Você tomar uma gota de peppermint, você está tomando 28 xícaras de chá de hortelã-pimenta. A lavanda é mágica para queimadura mesmo, Drilisa. Então, quando você for fazer a conta, eles são extremamente acessíveis, né? Quando você faz a conta, por exemplo, um vidrinho de 15 ml, ele tem aproximadamente umas 250 gotas. Essas 250 gotas, quando você vai ver o uso que você precisa fazer, que é uma gotinha, né? Na minha filha, eu estou usando menos de uma gotinha para curar o machucado dela. Na minha sogra, ela estava passando uma gotinha por dia ali no local da queimadura que ela teve. Então, uma gota. E quando a gente compra o vidrinho de óleo essencial, são 250 gotas. Então, eles são centavos realmente por dose que você usa. E os óleos da doTERRA são 100% seguros. Eles são os únicos, eles são os mais testados do mundo, eles passam por 11 testes, pelo menos, de qualidade no processo produtivo. Isso quando você não tem testes específicos, isso quando a gente não está falando, eu não estou aqui contabilizando todas as pesquisas, todas as parcerias que a doTERRA tem, que a gente tem com universidades, com laboratórios, para que sejam testados ainda mais. E eles são os únicos óleos com certificado CPTG, que é o certificado de pureza e grau terapêutico. E por conta deste CPTG é que a gente pode, vocês vão ver mais adiante, falar de ingestão dos óleos essenciais. A Anvisa, pela primeira vez, aprova aqui no Brasil que uma empresa fale de ingestão de óleos essenciais por conta da transparência no que a gente tem dentro deste vidrinho aqui. Cada vidrinho vem no bumbum dele com um número de lote, onde a gente consegue fazer o rastreamento dos testes que foram feitos com o lote que foi produzido e envasado nesse vidro. Então, isso a gente não consegue com nenhuma outra empresa aqui no Brasil. Nenhum outro óleo essencial que você compre, você vai conseguir com a empresa o teste de qualidade ou os testes de qualidade deste vidrinho aqui. Não, você vai conseguir um teste genérico de qualidade que em algum momento
a empresa submeteu para análise laboratorial. Mas saber o que tem exatamente nesse vidro, isso aqui no Brasil, com as empresas que estão disponíveis aqui no Brasil, só com a doTERRA, tá? E por isso é que a gente pode falar de ingestão dos óleos essenciais da doTERRA aqui no Brasil. A Anvisa já permitiu. E quais os benefícios dos óleos essenciais para a nossa saúde? Eles acalmam a irritação de pele, promovem uma digestão saudável, apoiam o nosso sistema imunológico. Quem me acompanha já viu, eu coloquei um post essa semana, um stories, falando de todos os remédios que eu comprei ano passado, que ficaram jogados no armário da minha filha, que eles até venceram, alguns venceram até no final do ano passado e ainda estavam lá na caixa, que eu não visitava ela há um tempão, graças a Deus, porque esse ano o nariz da minha filha nem escorreu. Ela tem 4 anos, acabou de fazer 4, né? E assim, pra gente é um alívio e é uma felicidade muito grande a gente pensar que a gente não precisou se preocupar porque ela estava extremamente saudável esse ano e a gente vem usando de forma preventiva para realmente um apoio ao sistema imunológico dela. Então, ele estimula a regeneração celular, como eu disse, né? Ela tá ali com machucadinho, eu tô passando lavanda e melaleuca e o machucado já tá super bom. Ele combate bactérias, fungos e outras formas de infecção. Eles são extremamente antimicrobianos, né? Eles matam todo tipo de germes que estão no ar, alguns deles são antissépticos, podem ajudar para aliviar dores, equilibrar disfunções emocionais, promover alívio de estresse, aumento de energia, aumento da concentração. Tem um estudo feito no Japão, uma empresa colocou um difusor com óleo de limão siciliano. Era uma empresa de datilografia, tipo um call center, e tinha muito erro de datilografia. E depois que eles fizeram isso, eles mediram um mês depois, e o índice de retrabalho, o índice de erros de datilografia deles tinha caído pela metade, porque as pessoas estavam mais focadas, mais concentradas. E a única coisa que tinha mudado era ter colocado o difusor com o óleo de limão siciliano durante o horário de trabalho. A Carol está comentando aqui com a gente que ela usou para dar um pique nos treinos durante a preparação para o campeonato, ao invés de usar pré-treino. Ai, que bom, Carol, é muito bom, porque pré-treino a gente sabe que muitas vezes tem vários efeitos colaterais, né? E você também ter uma solução aí natural para você poder substituir algo que você use, que você sabe que você precisa naquele momento, mas que você sabe que estava dizendo, né? Opa, só um minutinho que a gente caiu aqui. Mas eu já vou retornar, desculpa pessoal. Como eu estava dizendo, a gente tem equilíbrio das nossas disfunções emocionais, proporciona alívio de estresse, aumento de energia e da concentração mental. E tem vários outros usos terapêuticos, porque são muitos óleos essenciais e, como eu já disse, muitos óleos essenciais que são muito versáteis. Como que a gente pode usar? A gente pode usar de forma aromática, inalando, então inspirando profundamente, usando difusor. E isso pode abrir as nossas vias respiratórias, pode melhorar o nosso humor, pode refrescar o ar, dentre outras coisas, tá? E um grande exemplo é o Peppermint. O Peppermint, inclusive, ele é muito usado por atletas de esportes que sejam aeróbicos, né? Então, você inala o Peppermint antes de você treinar ou antes de você executar aquela atividade e você vai abrir as suas vias respiratórias e vai conseguir oxigenar melhor o seu corpo e vai ter um desempenho muito bom em função disso. Você pode ter o uso tópico, como eu falei, que é o que eu estou passando, por exemplo, ali no machucadinho da minha filha. E aí você pode, por exemplo, aplicar na planta dos pés ou nas áreas afetadas. Eu gosto muito também dessa questão quando a gente está falando aí de um uso diário, de um uso preventivo para, por exemplo, o suporte do sistema imunológico. Eu, particularmente, também gosto muito de passar ao longo da coluna vertebral. Isso é muito bacana, ajuda bastante, né? E um exemplo de um uso tópico é o nosso óleo chamado Deep Blue. Esse óleo chamado Deep Blue, ele é uma misturinha que ele é excelente, a nossa mistura, né? A nossa mescla muscular e articular.
Ele é excelente para quando a gente tem, por exemplo, um exercício. Depois do exercício você aplica para evitar a fadiga muscular, para ajudar na recuperação muscular. A gente tem também a pomada Deep Blue, que é em base aquosa, que é fantástica, mas o óleo também é muito bom. E você pode, por exemplo, aplicar nos músculos. Depois de um dia de trabalho, a gente tem aí alguns exemplos de pessoas, por exemplo, que vão para a conferência, quando a gente vai para uma convenção, que a gente fica muitas horas em pé, que a gente trabalha, tem pessoas que trabalham em convenções, tem pessoas que trabalham em convenções, pessoas que trabalham nessas feiras, que ficam muitas horas em pé, e aí ficam com as pernas muito fadigadas, também usam isso depois do trabalho para uma recuperação, para que no dia seguinte as pessoas estejam com a musculatura recuperada, porque a labuta vem de novo, né? E aí, como eu disse, por ingestão. Por ingestão, sim, porque, como eu disse, a gente tem qualidade CPTG e a gente pode, eventualmente, adicionar as nossas bebidas, as nossas receitas favoritas, como é um exemplo do On Guard. O On Guard é a nossa mescla de sistema imunológico. Ele é à base de cravo, de canela, ele tem laranja, uma série de componentes aí para fortalecer o nosso sistema imunológico. E eu até fiz um post do chazinho da vovó, né? Ou do leitinho da vovó, aquele leitinho que a gente às vezes tomava quando era criança. Algumas avós faziam, com certeza, como vocês que estão me ouvindo, com aquele leitinho morno que botava o pau de canela, botava um dentinho de cravo. Você pode simplesmente pingar uma gota de On Guard. Então, ainda por cima, os óleos essenciais, eles têm essa beleza, né, de serem práticos. A gente tem essa questão de que eles podem ser utilizados, eles estão ali, eles não têm data de validade, quer dizer, a data de validade deles é lá de 5 anos, pelo menos, então a gente não tem muito essa questão de o que vai acontecer com o meu óleo essencial, né? Porque com certeza você vai usar ele antes desse prazo e você tem ele ali à mão, você não precisa se preocupar na erva se vai estar fresca, porque ele vai estar sempre fresco dentro do seu vidrinho. E então a gente sempre pergunta, né? Isso é uma pergunta que eu faço para vocês. Quais as prioridades para o seu bem-estar? O que você gostaria de se sentir menos? Menos estressado, menos disperso, com menos dores musculares, porque eu sinto dores o tempo todo. O que você gostaria de sentir menos? E o que você gostaria de sentir mais? Eu queria sentir mais disposição, Fabi. Eu queria retomar a minha alegria de viver. Ultimamente eu tenho andado muito deprimido, muito deprimida, porque, poxa, tá difícil a vida, então tá complicado, eu tô com o humor baixo, eu queria levar o meu humor, não queria mais sentir esse peso que eu carrego, não queria mais sentir essas alergias, essa rinite respiratória que me mata. Então, o que você gostaria de sentir mais e o que você gostaria de sentir menos? E para você que está no Instagram comigo, para você que está aqui na apresentação comigo pela primeira vez, faça essa reflexão, a gente vai passar por mais alguns slides e depois manda para mim, que aí, com base nisso, a gente vai conversando e vai montando para você, mostrando para você onde é que os óleos essenciais se encaixam nesse cenário, né? Porque o que a gente quer aqui é que você leve um estilo de vida saudável. O que a doTERRA busca, a doTERRA é um estilo de vida. A doTERRA é uma empresa que busca propagar um estilo de vida saudável. Por quê? A gente tem, imagina assim, uma pirâmide do nosso bem-estar, né? Lá na base da pirâmide, a gente tem que se alimentar corretamente. Então, a gente tem, por exemplo, uma mescla chamada Zengest, que é uma mescla de alimentação saudável, que ajuda a gente no processo digestivo, ajuda a gente no processo excretor, no nosso sistema intestinal, intestino grosso e delgado a funcionarem melhor. Então, a gente tem essa mescla, por exemplo, que suporta a base da nossa pirâmide da alimentação. Ajuda a gente a fazer a digestão, absorver aqueles nutrientes e aí depois a ter um desenvolvimento saudável do nosso intestino. Então, se a gente tem problemas de digestão, como era, por exemplo, a questão do meu marido, a gente usa o Zengest para ajudar nessa base da pirâmide. A gente precisa se exercitar, nem que seja andar um quarteirão, subir uma escada, mas tentar fazer alguma coisa para o nosso corpo continuar funcionando bem. E aí entra, por exemplo, o Deep Blue. Como eu falei, a gente tem a base o óleo Deep Blue, mas também tem a pomada com base aquosa, né? A gente tem que descansar e administrar o nosso estresse. E aí a gente tem, por exemplo, a lavanda, o Serenity, o Balance, que é um dos meus queridinhos. Quem me acompanha sabe que eu uso todos os dias
Balance é uma mescla que ela é aterradora, ela é uma mescla que ajuda a gente a ser mais tolerante, a estar mais equilibrado com a gente mesmo, ser mais tolerante com o mundo, e com isso a gente absorve menos a carga de estresse do mundo à nossa volta, porque algumas pequenas coisinhas que não precisariam estressar a gente, não estressam, porque a gente está mais tolerante, né? Então ele é maravilhoso. Eu tenho alguns relatos de amigas minhas que começaram a utilizar, eu mesma na tolerância com a minha filha, por exemplo. Não é uma questão que a gente vai dizer sim, porque a gente não tem que dizer sim, mas é uma questão de como a gente diz, porque às vezes a gente explode, às vezes uma pequena coisinha já irrita a gente num grau, porque a gente está acumulando estresses desnecessários, né? Então ele ajuda muito nesse sentido. A gente tem toda uma carga de toxinas que a gente está acumulando aí ao longo dos nossos dias, seja por conta do shampoo que a gente usa, seja porque a gente tomou o cafezinho num copo de plástico, seja pelo que seja, pelo agrotóxico da questão que dos alimentos que a gente está ingerindo. A gente tem todo esse acúmulo tóxico no nosso corpo, né? E óleos como a tangerina, óleos como o lemon, eles ajudam a purificar e a reanimar a gente, a trazer esse humor e a purificar o nosso sangue, a depurar o nosso sangue. Tem alguns para menopausa, Beth, eu te convido depois a ver um post que eu fiz sobre menopausa no meu Insta, que eu falei, aquilo ali foi o que eu usei com a minha mãe, e a minha mãe está se dando muito bem, então é uma sugestão, não significa que é o melhor para todos, mas é uma sugestão, tá? E Renato Balance é maravilhoso, você sabe, ele é um dos meus queridinhos realmente. E aí a gente tem alguns cuidados pessoais conscientes. Apesar de a gente estar fazendo isso tudo, a gente precisa, por exemplo, revigorar. A gente precisa, por exemplo, cuidar do nosso sistema imunológico. E aí entra o OnGuard, como eu disse, por exemplo, né? A gente pode difundir, colocar no difusor o OnGuard para purificar o nosso ar. Eu uso muito aqui em casa, por exemplo, usava, né? Hoje em dia eu não tenho mais precisado, graças a Deus. Mas quando eu estava, digamos, eu estou querendo pegar uma gripe, e eu não quero que o resto da casa pegue essa gripe, porque isso é muito comum, né? Um em casa fica gripado, vai passando, vai contaminando todo mundo, às vezes entra num ciclo que para sair é um desespero. Então eu coloco o OnGuard no difusor. Por quê? Porque o OnGuard vai entrar no ar e ele vai limpar o ar, os germes, os vírus e as bactérias que estão no ar. E com isso evita essa contaminação pelo ar. Isso é muito bacana, tá? E é claro que com isso tudo, eu não estou querendo, pelo amor de Deus, tirar nada, nenhuma responsabilidade nossa em fazer as nossas consultas médicas e os nossos exames periódicos, porque isso é muito importante, sim, é óbvio, né? Essenciais diariamente. Quando a gente difunde óleos essenciais diariamente, a gente coloca os óleos essenciais no nosso lar, porque o olfato é um dos nossos sentidos mais poderosos, né? Provavelmente você já notou na sua própria experiência que alguns aromas te remetem positivamente a alguma coisa ou até negativamente a alguma coisa. Isso é porque o nosso sistema límbico, que é uma parte do nosso sistema nervoso central, ele é responsável por conectar as nossas emoções com as nossas memórias, por exemplo. Ele é responsável por uma série de hormônios do nosso corpo e ele também é responsável pelas nossas emoções e pelas nossas memórias. Então, e ele é ativado pelos aromas. Então, por isso que a gente tem essa relação tão forte com o cheiro que a gente está sentindo, tá bom? Então, por exemplo, quando a gente difunde laranja, lima, que é o wild orange, ou quando a gente difunde lavanda, eles têm componentes químicos, elementos químicos na composição dos óleos essenciais que ajudam a gente, por exemplo, a relaxar, são calmantes, são equilibrantes. Então, assim, a gente precisa se sentir pronto para descobrir essas soluções simples, porque elas são simples e elas podem ser inseridas de uma forma tranquila no nosso dia a dia, né? Eu sempre costumo dizer para quem está conversando comigo sobre óleos essenciais e que quer entrar para esse mundo, que está descobrindo esse mundo e está encantado, quer colocar isso na sua rotina, que você tem que incluir isso de forma simples. São vários óleos que podem ajudar. E vários óleos que a gente pode colocar na nossa rotina sem precisar mudar ela. A gente não precisa adequar a nossa rotina aos óleos essenciais, a gente tem que incluir os óleos essenciais na nossa rotina. Então, você já bebe água, incluir o lemon na sua garrafa de água para você depurar o seu sangue, bebendo a mesma água ao longo do dia, mas vai ser uma água mais turbinada, isso faz muito bem.
Ah, você já toma os seus suplementos alimentares, inclui um OnGuard para você fazer o suporte do seu sistema imunológico, né? E eventualmente em algum momento você não vai mais nem precisar de uma parte desses suplementos que você toma, você vai economizar na outra ponta. E assim por diante, você precisa de alguma forma encaixar isso para que seja leve e para que, porque senão vira um estresse usar os óleos essenciais, e não é não é isso que a gente está querendo, né? São muitos benefícios para isso aqui virar um estresse, é porque você tem que usar de determinada maneira, de forma alguma. Por exemplo, quando a gente fala a doTERRA e os óleos essenciais estão presentes em vários outros produtos da doTERRA que a gente pode colocar no nosso dia a dia. Então, se a gente está querendo um estilo de vida com bem-estar, se a gente está querendo reduzir o nível de toxinas que a gente está exposto no dia a dia, a gente pode, por exemplo, substituir a nossa pasta de dente. A doTERRA tem uma pasta de dente, um creme dental da linha OnGuard, que é um creme dental que ele é clareador natural, é um creme dental que ele vai reduzir em 63% o acúmulo de tártaro nos nossos dentes, ele vai corrigir o pH da nossa boca, com isso a gente vai ter menos incidência de, né, vai equilibrar a nossa biota bucal, tem tudo isso de bom. A gente pode substituir o nosso shampoo e o nosso condicionador, que normalmente são super tóxicos para o nosso corpo, e a gente não percebe isso, porque ele é uma toxicidade silenciosa que vai se acumulando no nosso corpo, mas a doTERRA tem shampoo e condicionador que tem, claro, químicos, mas são químicos benéficos, e tem uma série de óleos essenciais para a gente manter a nossa saúde capilar, né, de uma forma super saudável e sem colocar esses tóxicos nocivos no nosso organismo. A gente precisa descansar. E se a gente está descansando bem, a gente tem um dia melhor, né? E aí a gente tem diversos óleos essenciais, o próprio difusor, eu tenho um difusor do lado da minha cama e um difusor do lado da cama da minha filha. E aí eu sempre coloco um Serenity, às vezes eu sou muito alérgica, então dependendo do que eu fiz durante o dia, eu chego à noite com o nariz um pouco mais congestionado, então eu coloco, por exemplo, um Breathe com um Serenity ou um Breathe com lavanda no meu difusor, e isso me ajuda muito, muito mesmo. Eu posso usar se eu passei por um dia muito agitado e estou precisando relaxar ainda mais, eu posso colocar, por exemplo, um laranja doce no meu difusor para me ajudar. Se eu tive um dia muito intenso fisicamente, eu vou usar um Deep Blue para poder relaxar minha musculatura antes de dormir. Porque tudo isso influencia numa qualidade de sono boa, né? E aí você tem no seu dia a dia como você incluir diversos óleos essenciais nas atividades que você já está desempenhando, para que aquilo ali tenha um desempenho melhor e você se sinta ainda melhor desempenhando, tá bom? E por que eu escolhi a doTERRA, né? Para o meu uso pessoal, escolhi a doTERRA há algum tempo atrás. Eu uso os óleos essenciais aqui com a minha família há 3 anos. Fiquei muito feliz quando a doTERRA veio para o Brasil. E uma das coisas que toca o meu coração é saber da responsabilidade social e da responsabilidade da empresa. A gente já falou da responsabilidade com a qualidade, então os óleos da doTERRA, eles vêm de todas as partes do mundo. É impossível. Gente, a natureza, ela é perfeita da forma como ela é. Eu não posso querer, por exemplo, trazer a muda de lavanda da Bulgária para cultivar ela aqui no Rio de Janeiro e achar que eu vou ter o mesmo óleo essencial que se eu tiver do óleo essencial extraindo da lavanda da própria Bulgária. Isso é absolutamente impossível, porque o solo é diferente, as condições climáticas são diferentes, né? O sol é diferente, é tudo diferente. Então, não tem como ser a mesma planta, não tem como ser o mesmo óleo essencial que vai ser extraído dali. Então, a doTERRA respeita a natureza e ela vai buscar o óleo essencial de onde a natureza resolveu colocar aquela planta e no período do ano e no período do dia onde a natureza melhor expressa aquelas propriedades terapêuticas do óleo essencial. Tudo isso é muito importante para que você consiga ter o melhor óleo essencial com as melhores propriedades terapêuticas. A gente não está falando só de um cheiro, a gente está falando de propriedades terapêuticas. E a doTERRA é tão preocupada com essa questão ambiental e com essa questão de responsabilidade social e ambiental que ela já descontinuou alguns produtos. Um exemplo é o White Fur. O White Fur, a doTERRA tinha ele, mas quando ela descobriu que ela hoje não consegue fornecer esse óleo essencial de uma forma sustentável, ela preferiu não fornecer.
É uma opção da empresa para que ela mantenha os valores dela, de que ela só faz a produção de óleos essenciais, que ela consegue parceiros para que ela consiga produzir aquilo ali de uma forma sustentável. Isso é muito bonito e muito raro da gente ver. Um exemplo da responsabilidade social é o programa Coimpacto. O programa Coimpacto são parcerias que a doTERRA tem com os produtores, que são 96% dos produtores da doTERRA, eles são exclusivos, e com isso ela consegue parcerias lindas e importantíssimas para que a doTERRA mantenha a produção dos óleos essenciais de extrema qualidade com aqueles produtores e de uma forma responsável, ou seja, sem prejudicar aquele produtor, sem explorar aquele produtor. Não apenas a natureza, mas também a pessoa que está trabalhando com ela. Então, eles capacitam as comunidades. Muitas vezes, os óleos são extraídos em comunidades mais empobrecidas, em comunidades subdesenvolvidas, né, em países com baixíssimo desenvolvimento, e a doTERRA ajuda muito eles. Constrói escolas, constrói hospitais, leva água encanada para onde não tem. Então, é muito bonito de se ver, é uma empresa muito bonita de se trabalhar com ela. E você consumir um óleo essencial, quando você consome um vidrinho, você compra um vidrinho, você está ajudando isso tudo. Então, também, você pode se sentir contribuindo para isso tudo, contribuindo também para o bem-estar de tantas famílias. São muitas vidas impactadas, né? O programa Healing Hands é outro viés deles de responsabilidade social. Então, a Fundação doTERRA, Healing Hands, tem alguns projetos lindos. Eles apoiam, por exemplo, a ONG, que é a Operation Underground Railroad, e ela resgata crianças em todo o mundo do tráfico sexual e da escravidão. Gente, não tem nada mais bonito do que isso, né? É uma coisa horrorosa a gente pensar que até hoje existe tráfico sexual e tráfico de escravos infantis, né? Tem a fundação, a ONG Days for Girls. O que ela faz, né? Ela leva segurança, ela leva dignidade para meninas no mundo inteiro, em diversos países, e muitos países da África, principalmente, com kits de higiene íntima. São crianças, são meninas que passavam dias encarceradas dentro de casa quando elas ficavam menstruadas, porque elas eram consideradas sujas, porque elas não tinham acesso a kit de higiene para elas poderem se movimentar. Então, tem muitas coisas. Eu convido vocês a conhecerem um pouquinho desse lado da empresa, porque é um lado muito bonito, é um lado que me tocou, que tocou profundamente o meu coração, e com certeza é um dos grandes motivos pelos quais hoje eu estou aqui conversando com vocês, né? Hoje a gente tem alguns óleos que são aprovados pela Anvisa, como eu disse inicialmente, né, para consumo interno, para ingestão. A gente tem hoje o basil, que é o manjericão, a lavanda, o limão siciliano, que é o lemon, o on guard, que é a nossa mescla do sistema imunológico, o orégano, o peppermint, que é o hortelã-pimenta, o rosemary, que é o alecrim, e o zengest, que é a nossa mescla para o sistema digestivo. Então, hoje, quando eu como alguma coisa que não bateu muito bem, senti o estômago pesar, eu, por exemplo, sou péssima, tenho uma péssima relação com pimentão. Então, toda vez que eu como pimentão sem querer, porque eu evito ao máximo, mas às vezes, né, a gente está fora de casa e aí a gente come sem querer alguma coisa que tem o pimentão ali no tempero, eu já sei que eu vou passar mal. Eu não consigo digerir o pimentão de jeito nenhum. E aí, por isso, eu tenho sempre o meu Zengest comigo, porque aí uma gotinha já é assim, faz milagre para eu sentir a minha digestão leve e não ficar com aquele pesar e não ficar passando mal depois. E se você está com a gente até agora, eu dou para você o parabéns por você estar me ouvindo, por você estar escolhendo abraçar esses cuidados de bem-estar consciente para novas possibilidades, para uma vida diária empoderada do seu bem-estar, né? E a gente sempre pergunta assim, o quanto que você está pronto, né, para descobrir esse bem-estar consciente, porque isso depende um pouco também da gente. É claro que eu estou aqui, eu adoro ensinar todo mundo. Quem aceita o meu convite para vir para a doTERRA enquanto consumidor, né, para consumir, inserir os óleos essenciais da doTERRA no seu dia a dia, para o seu bem-estar, sabe que eu sempre gosto de ensinar, eu estou sempre disponível, todas as dúvidas que você tiver eu vou tirar, eu vou te ajudar a usar os óleos essenciais de forma segura, mas também passa um pouco da gente também buscar esse conhecimento, buscar se empoderar para que a gente tenha o uso, facilite o uso no nosso dia a dia e com a nossa família, não é mesmo?
Porque, por exemplo, se você tem um guia de referência na mão e uma caixa de óleos essenciais, você tem, nossa, 80% das suas propriedades de bem-estar ali. Você está preparada para resolver isso. Você tem centenas de possibilidades, porque 10 óleos essenciais podem parecer pouca coisa, mas eles te dão centenas de possibilidades por conta de toda aquela versatilidade que a gente conversou no início, né? Então, o que a gente sempre faz o convite é para você personalizar o seu plano de bem-estar. Porque quais são as prioridades para você? Como eu disse lá atrás, o que você quer se sentir mais e o que você quer se sentir menos? Vamos conversar sobre isso. Vamos fazer um plano para o seu bem-estar, para que você vá aos poucos introduzindo os óleos essenciais na sua rotina, como alicerces da sua nutrição, porque quando você coloca, por exemplo, um óleo essencial de alecrim na sua comida, ao invés de você estar colocando o alecrim in natura, você tem diversas outras propriedades que você está incorporando àquela sua receita por você estar usando o óleo essencial de alecrim, né? Quando você faz um exercício, você usa um Deep Blue natural para fazer recuperação muscular, e eventualmente você está evitando de ter que tomar um relaxante muscular forte ou de você ter que estar tomando um anti-inflamatório no dia seguinte, né? Quando você controla o seu estresse, quando você se ajuda a descansar melhor, usando óleos essenciais, usando lá o seu difusor na hora de dormir, isso pode ter um impacto muito positivo. A lavanda já foi comprovada clinicamente que ela baixa os níveis de cortisol. Cortisol é um dos hormônios que o nosso corpo produz quando está estressado, né? E se a lavanda baixa os níveis de cortisol, o cortisol ele desregula uma série de funções do nosso corpo. Ele desregula, por exemplo, o nosso sistema digestivo, ele pode impactar o nosso sistema respiratório. Esse único hormônio que é produzido quando a gente está estressado. Então, se a gente usa um óleo essencial como a lavanda, que ajuda a reduzir os níveis de cortisol do nosso corpo, a gente tem uma série de benefícios de bem-estar associados a isso, né? Porque a gente está atuando, mais uma vez, na causa do problema. Se a gente quer reduzir, né, a gente pode reduzir, como eu disse, o acúmulo de tóxicos no nosso corpo, trocando alguns produtos do nosso dia a dia e ter os nossos cuidados pessoais. E a gente tem até agora na doTERRA, inclusive, um spray, que é o queridinho de muitas mães que não estão querendo submeter os seus filhos, por exemplo, aos repelentes que são muito, muito tóxicos, e a gente fica naquela ou eu protejo o meu filho da zika, da dengue, etc, com um repelente fortíssimo que pode ter uma série de efeitos colaterais, ou não, o que eu faço? Meu Deus, eu prefiro que meu filho não pegue zika, mas e aí? Eu rezo? Não, você usa Terra Shield. O Terra Shield é o nosso spray, ele tem versão spray, mas ele também tem versão de óleos essenciais, que você pode preparar o seu próprio spray, e ele é um maravilhoso repelente, é o que a minha filha usa e ela não é picada nunca, tá? Eu tenho outros relatos muito bons também, se você faz a diluição na proporção correta, ele é realmente muito bom, vale a pena experimentar. Às vezes a pessoa que faz trilha e não quer contaminar a trilha porque está num ambiente de natureza completa, ele não vai contaminar e você vai ainda assim poder ficar protegida de uma forma natural. Então, a gente sempre gosta de falar dos kits que a doTERRA possibilita para você. Porque, legal, Fabi, gostei, e agora como é que eu faço para comprar isso? A gente vai conversar, você vai me dizer o que você quer se sentir mais, o que você quer se sentir menos, e a gente vai ver as possibilidades para você. Se você não tem nada, uma possibilidade maravilhosa é você pensar em escolher um kit. Por quê? Na doTERRA, se você compra um kit, você tem acesso a tudo com 25% de desconto. Mas não só o kit. Se você quiser, você também pode aceitar o meu convite. Fabi, mas eu não vou comprar o kit. Não tem problema. Você também pode pagar uma anuidade e ter direito, então, a partir desse momento, a também comprar tudo com 25% de desconto. E eu vou te ajudar a fazer esse plano de bem-estar. Eu não estou preocupada se você vai comprar o kit ou não, porque eventualmente o kit não é melhor para você. O que eu quero é o que seja melhor para você, porque o que for melhor para você vai ser melhor para mim também, com certeza absoluta. Mas existem essas possibilidades. Existe um kit de 10 óleos essenciais por R$500, que você pode ter a lavanda, o hortelã-pimenta, o limão siciliano, a mescla do sistema
digestivo, a mescla do sistema respiratório, que a gente nem falou aqui, que é maravilhoso, que é o Breathe. A gente tem a mescla do sistema imunológico, a gente tem a mescla do sistema de muscular e articular, como eu já falei. O melaleuca, que eu comentei, que eu estou usando na ferida da minha filha. E ainda outros 2 óleos. Então, você tem infinitas possibilidades, centenas de possibilidades para se empoderar da sua saúde e de uma forma muito mais barata do que comprando esses óleos avulsos, obviamente, né? Então, se você quiser conhecer melhor, a gente tem kits que já vem com o difusor, agora a doTERRA tem kit que já vem com o difusor, então, às vezes, quando você quer já começar com o difusor, já começar, né, ali com todas essas possibilidades que os óleos essenciais podem te apresentar, ele é uma excelente opção. E também tem um kit muito maior, que aí vem com quase todos os produtos que hoje estão disponíveis no Brasil. Quase todos, porque quando ele foi lançado, tem até uma caixa bonita de madeira, né? Eu posso depois mostrar para quem tiver curiosidade, mas são quase todos, porque quando ele foi lançado eram todos. Mas graças a Deus, a doTERRA está trazendo tanta novidade para a gente, está conseguindo internalizar tantos produtos lá dos Estados Unidos vindo para a gente, que hoje já não são todos. A gente já tem lançamentos novos, a gente está sempre recebendo novidade para a gente poder introduzir outros elementos no nosso dia a dia, na nossa rotina. E se você já comprou e você está assistindo aqui comigo, pensa em como é que vai ser a sua recompra. A sua recompra vai ser com vantagem ou sem vantagem, né? Porque dentro da doTERRA, uma vez que você pode comprar diretamente com a empresa, com os seus 25% de desconto, você também tem a possibilidade de participar do que a gente chama de LRP, que é um programa de recompensas de fidelidade. E esse programa de recompensa de fidelidade, ele é maravilhoso, porque na medida em que você compra, você acumula pontos, é que nem um programa de milhagem, sabe? Na medida em que você compra, você acumula pontos para depois você chegar e trocar por produtos de graça para você. Gente, a sensação de você fazer um pedido com um bando de produtos que você estava querendo para você e não ter que abrir a carteira para isso sair 0,800, depois ele chegar na sua casa bonitinho, gente, é uma sensação indescritível, é muito bom. Porque, e no final, você pode chegar a ter 55% de desconto por conta disso, porque você vai acumulando e você depois troca por produtos e no final do dia você faz a conta e você teve o equivalente a 55% de desconto nos seus produtos. É bom demais, né? Karen Rodrigues, eu mostro assim para você, depois eu entro em contato especificamente com você sobre isso, tá bom? Eu prometo. E se você quiser, você pode me mandar direct também, que a gente vai conversando, pode me mandar seu zap, a gente vai conversando por zap, não tem problema nenhum, tá bom? Então, uma vez que a gente já falou disso tudo, eu preciso também comentar que dentro da doTERRA você tem a possibilidade de mudar a sua vida, e de outras pessoas, né, da sua família, dos seus amigos. Normalmente o que mais acontece, porque a gente começa a usar os óleos essenciais e começa a se sentir bem com eles, muito bem, porque como eu disse, os óleos essenciais eles só não vão funcionar para quem deixar o vidrinho guardado no armário. Se você abrir e usar, eles vão funcionar. Um dos nossos fundadores, ele é um médico e ele costuma dizer que a gente não pode dizer que os óleos essenciais curam, porque realmente existem alguns desconfortos, algumas doenças que não podem ser usados apenas os óleos essenciais. Os óleos essenciais eles vêm aí como um complemento muitas vezes, né? Mas não tem ninguém, ele diz, não tem ninguém que utilize os óleos essenciais e que não tenha algum tipo de bem-estar com eles. Então, eles sempre ajudam. E isso é uma coisa muito bacana, eles sempre ajudam. Pode ser um paciente terminal, mas o óleo essencial pode trazer conforto, o óleo essencial pode trazer mais calma para a mente, o óleo essencial pode ajudar naquele momento em que ele está passando e a família também. Pode trazer mais conforto para a família, então pode beneficiar a todos de alguma forma, né? A gente não está dizendo que vai sair todo mundo batendo palminha nessa situação, mas você pode trazer sim um pouco de acalento numa situação que é tão difícil, tão estressante, né?
Então, você pode mudar só a sua vida, você acaba normalmente mudando a vida de outros, porque você acaba comentando com um e comentando com o outro, que vai experimentar essa maravilha, mas se você quiser, você também pode sim fazer disso aqui um negócio, você pode sim construir uma renda, causando impacto ainda maior na sua vida, né? Muitas pessoas acabam em algum momento substituindo, podem substituir, podem complementar a renda. Então, ninguém tem, quando você experimenta um óleo essencial, quando você utiliza um óleo essencial, você não precisa pensar em nada disso, mas é sempre uma porta que está aberta para todos, né? A doTERRA hoje é uma empresa de mais de 6 milhões de consumidores em mais de 20 países. Então, eu quero deixar isso aqui muito claro. Nós somos uma empresa, como eu disse, de estilo de vida de bem-estar. O que a gente quer aqui é que cada um esteja empoderado da sua saúde e que você possa, através desses produtos maravilhosos que são disponibilizados pela empresa, levar mais bem-estar para sua casa, para sua família. Se você, a partir disso, quiser também compartilhar, maravilha, a gente também quer isso. Mas antes de mais nada, a gente quer você mais saudável, você mais feliz, você com um bem-estar maior. Muito obrigada pela